Olá, esse é o podcast do MPMS, que hoje contamos com a presença do promotor de justiça Renzo Ciuffi. Tudo bem, doutor Renzo? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Há quanto tempo já no Ministério Público? Este ano eu vou completar 26 anos de Ministério Público, ingressei em 1999. Então já há bastante tempo aqui. Sim, há bastante na nossa tempo. casa. O senhor tem duas funções aqui, né, no nosso Ministério Público. O senhor atua como promotor de justiça na área da família e também é nosso ouvidor. Na realidade, tenho três funções. Não, mais uma então. Então, eu atuo na 4ª Promotoria de Justiça, com atuação na área de Direito de Família, sou ouvidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul há quase 4 anos e também coordeno o Núcleo Civil. Doutor, antes da gente falar um pouquinho da ouvidoria, que é bem importante que as pessoas tenham esse conhecimento, na área de família, qual que é a atuação do promotor de justiça? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para vir aqui e prestar esclarecimentos, né? Eu acho que a comunicação digital hoje, eu vejo isso pela ouvidoria principalmente, ela é o principal canal de comunicação com a população mesmo, né? Sim. Os meios digitais, eu vejo, e vou falar isso mais à frente, na hora que nós abordarmos a ouvidoria, eles dominam hoje a comunicação, né? A comunicação impressa, ela se tornou secundária, digamos assim. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença. Isso, e prestar os esclarecimentos que forem necessários para que a população possa cada vez mais utilizar, né, esse canal importante, né, que nós temos, que é a ouvidoria, e também o contato com o Ministério Público, que é uma instituição, basicamente, sua missão principal é defender a sociedade. A atuação na área civil, ela vem mudando com o tempo. Se você me permite, né? Eu já estou na área de família há mais de 8 anos. Atuei na área de família no início da carreira, depois, durante 17 anos, fui um promotor eminentemente criminal e agora retornei para a área da família, agora eu digo assim, há quase 10 anos. E nós tínhamos ainda uma visão de uma sociedade, digamos assim, mais conservadora, com conceitos mais estanques, mais fechados. E com os adventos, né, digamos assim, principalmente da Lei Maria da Penha, né, nós percebemos a necessidade de começar a ter um novo enfoque na área do direito de família. E eu não estou aqui só para falar as coisas boas, evidentemente, mas também a gente percebeu uma certa resistência, né, a essa atuação, digamos assim, múltipla. Para ter uma outra visão, na verdade. Isso, é uma outra visão, né? É uma visão assim, porque a Lei Maria da Penha, na verdade, ela enfrentou muita resistência e ainda enfrenta até hoje, né? Nós tivemos no início dela, eu sempre digo isso, eu trabalhei também na Lei Maria da Penha durante 5 anos, eu sou um super entusiasta da lei, eu brinco que seria um promotor até feminista, tá? E eu tenho, assim, muita admiração pela Lei Maria da Penha, por todo o avanço que ela trouxe. Eu acho que muitos não compreendem a Lei Maria da Penha, né? Eu acredito que muitos a veem como uma lei criminal. Na verdade, ela não é uma lei criminal, é uma lei de direitos humanos, né? Dos direitos humanos das mulheres e das meninas. Ontem até conversamos com a doutora Clarissa, que é uma excelente promotora de justiça. O Agosto Lilás, né? Sim. Daqui a alguns dias. E então, que a gente vai acabar gravando ou passando em outra data, mas que a função do Agosto Lilás é justamente trazer essa informação que muitas pessoas não têm. Conscientizar e saber a função real da Lei Maria da Penha. Né? Que as pessoas colocam muito isso. Não, mas ela veio para incriminar, veio para colocar obstáculos para os homens, enfim. E não é isso. Ela é uma lei eminentemente de proteção. Sim, né? Exatamente. Uma lei de direitos humanos. Na verdade, ela faz o que eu não quero ser técnico aqui, né? Ela faz uma discriminação positiva, ela aumenta a gama de proteção às mulheres, entendeu? Para igualar as relações. Então, Sim. assim, na verdade, é uma lei muito, muito eficaz, isso eu tenho percebido, inclusive tenho acompanhado até a atuação do seu núcleo, o núcleo do júri, e me chamou muita atenção de que a maioria das mulheres que tem medida protetiva, né, conseguem evitar ser vítima de feminicídio, que é um dado triste que o Mato Grosso do Sul. Sim. Eu vi recentemente uma matéria, acho que nós somos o 2º estado, atrás apenas do Mato Grosso, né? Então, assim, ainda precisamos avançar muito. Mas, assim, o promotor civil, e eu falo isso, houve uma alteração, assim. Quando eu ingressei na carreira, o promotor civil, ele atuava com questões ali da direito de família, evidentemente, né? Sempre foi o carro forte da atuação ministerial,
mas também uso capião, outras demandas assim, até possessórias. E com o Código de Processo Penal de 2015, buscou-se uma atuação mais racional do Ministério Público, que se limitasse mesmo àquelas hipóteses de quando houver interesse público, social, interesse de incapaz e tal. Então já foi, vamos dizer assim, a primeira mudança, grande mudança que foi experimentada. Mas com o advento da Lei Maria da Penha, houve uma necessidade de que nós, digamos assim, fizéssemos uma intersecção entre a atuação do promotor de família e uma atuação também voltada à Lei Maria da Penha. Né, para o entendimento justamente nessa atuação desses processos. Para que nos processos, né, onde a gente identifique situação de violência doméstica, inclusive até a obrigatória atuação do Ministério Público, mesmo que a mulher seja maior, capaz, eu sempre falo isso, não é que nós queremos tutelar a autonomia da mulher, não é isso. A mulher, ela tem a capacidade plena, mas é que nós às vezes identificamos, né, que em determinados processos ela está em uma situação desigual na relação de poder ali. Normalmente, é o cônjuge ainda, o marido que administra todos os bens. Então, quando a gente fala em violência, e é que eu falo, aí que a grande beleza da Lei Maria da Penha, porque quando a gente fala em violência, as pessoas sempre imaginam assim, a violência é a física. Não, não é a violência física. Essa é a violência psicológica, né? É a violência patrimonial. E essa violência patrimonial, ela é exercida às vezes ali no direito de família. E ela consegue ser mais detectável para os colegas que conseguem ter esse entendimento todo. Sim, porque às vezes o marido ele administra a finança de todo o casal. E aí com relação, às vezes a mulher querendo romper aquele ciclo da violência, ela dá o basta e ele tenta, né, às vezes com essa manipulação financeira, fazer com que ela não saia dessa relação, né? E é difícil, eu não quero abordar aqui a Lei Maria da Penha, até porque a gente tem promotores muito mais especializados do que eu aqui, mas eu vejo no direito de família a dificuldade que a própria mulher enfrenta, né? Eu já senti essa dificuldade nos direitos criminais, porque a gente ainda está preso a muito conceito. Por isso que eu digo que a gente precisa avançar muito e entender que a Lei Maria da Penha é uma lei de direitos humanos, não é uma lei criminal. Esse que talvez seja um ponto equivocado que alguns colegas promotores veem. Uma lei de direitos humanos. Então nós precisamos avançar para que a proteção seja realmente da mulher, né, como pessoa titular de direitos humanos. E no processo de direito de família a gente vê isso, né? Então a gente tenta identificar, e a dificuldade da mulher romper esse tipo de violência, porque às vezes os filhos pedem para ela permanecer, né? A mãe dela pede para ela permanecer, às vezes com aqueles discursos ultrapassados, mas eu passei por situação semelhante, nunca larguei seu pai, tal, né? As amigas falam, não, mas ele é um bom marido, ele não deixa faltar nada em casa. Na vara de família é um primeiro passo já que ela deu, né? Porque se entrou com uma ação ou de guarda ou de separação, divórcio, enfim, esse é um primeiro passo bem importante. Uma coisa que eu tenho percebido muito no direito de família, e por isso que eu brinquei até no início que eu considero um promotor feminista, é que eu me alio a alguns, né, colegas, principalmente colegas promotoras de justiça, que são muito críticas à alienação parental. Foi identificado que a lei da alienação parental, embora seja necessária, né, a gente analisar a alienação parental, mas a gente tem percebido que às vezes a alienação parental é um instrumento utilizado pelos homens para punir as mulheres. Sim. Entendeu? Eles utilizam da lei da alienação parental, das acusações de alienação parental, né, justamente para tentar inverter um pouco, vamos dizer assim, essa lógica de poder, já que eles acham que a mulher tem o poder com a Lei Maria da Penha, porque hoje a atuação, volto a dizer, é até obrigatória no caso da mulher vítima de violência doméstica nos processos de família, mesmo que ela seja maior, capaz, esteja com advogado constituído e tal, né, a atuação ministerial é obrigatória. Então essa lei, eu tenho percebido em alguns processos que a alienação parental, às vezes ela é utilizada como uma forma de atingir a mulher, né. Então, assim, a gente tenta, e é muito interessante que tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público tem intensificado, e aí eu faço elogio que essas instituições têm intensificado que os promotores e juízes tenham essa visão, né? Eu, inclusive, estou fazendo um curso agora, que é o novo paradigma de violência de gênero e tal. Vai haver um outro curso também, que é um olhar
com perspectiva de gênero no direito de família, para que os promotores que atuam nessa área consigam identificar, porque às vezes ela é muito sutil, doutora. É preciso uma capacitação preciso, mesmo, né? Por mais que a gente seja entendedor de direito, mas uma precisa. coisa que me preocupou bastante, por exemplo, é que às vezes a gente está desjudicializando coisas, entendeu? E eu sou a favor da desburocratização, eu acho que ela é um avanço. A gente tem que tomar muito cuidado de que, às vezes, essa desburocratização, ela pode impedir uma atuação mais eficaz, às vezes, né, do Ministério Público na questão de, por exemplo, num divórcio de maiores e capazes, que hoje pode ser feito no cartório, é louvável que assim seja, né, mas a gente fica um pouco sem ter como olhar a vida pregressa de como essa mulher chegou até o cartório, né, de registro civil para fazer esse divórcio, né? Então, assim, isso me assusta um pouco. Que às vezes seria alguma proteção que a gente pudesse atuar ali. Exatamente, junto dessa situação. Hoje os inventários e divórcios com menores já podem ser feitos em cartório, mas foi salvaguardada a atuação do Ministério Público, já foi um grande avanço do CNJ e do CNMP. Essa foi uma providência muito importante, então a gente consegue, né, fazer pelo menos uma análise da situação que está acontecendo. Mas assim, hoje eu vejo que há uma preocupação cada vez maior, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, de que os promotores e juízes da área de família atuem com perspectiva, né, voltados com perspectiva de gênero. Isso realmente é muito importante. Não, é muito importante que a gente até conversava, né? Nós passamos muitos anos só pensando assim, então tá, vamos dividir o bem, vamos dar a guarda da criança, sem saber, muitas vezes, de onde vinha aquela situação, de que forma vinha, né? Então, na verdade, acho que todos nós, né, de todas as áreas, sim, com todas essas mudanças, é uma obrigação nossa termos esse entendimento, né, do letramento de gênero, para que você possa identificar, que às vezes, como o senhor disse, às vezes é mínimo o que aparece ali num processo, numa declaração, né, em alguma situação em audiência. Então, se você não estiver atento, às vezes se deixa passar. E eu penso, por exemplo, é comum, nós percebemos, às vezes, em uma homologação de acordo, uma cláusula que a mulher é obrigada a desistir de todos os processos da Lei Maria da Penha. Então, evidentemente, eu me insurjo contra. Essa cláusula não é homologada, né, até porque são instâncias diferentes, mas a gente percebe que uma coisa é condicionada. Por exemplo, a divisão patrimonial é condicionada àquela desista das medidas protetivas ou, às vezes, os processos que nem competem mais a ela desistir. Se for ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público, né, que é o autor da ação. Mas a gente percebe, em alguns casos, ainda tem essa, digamos assim, essa visão um pouco mais arcaica, mais ultrapassada já do direito de família. Por isso a visão tão atenta também do Ministério Público. Sim. E, doutor, nós vamos falar agora da ouvidoria. A ouvidoria é uma palavra aí que se escuta muito, né? Existem ouvidorias em várias instituições. E para que serve aqui a ouvidoria do Ministério Público? As pessoas que nos escutam entendem para que serve a ouvidoria. Eu até fiquei muito feliz com o convite, principalmente para falar da ouvidoria, porque eu sou um apaixonado pela ouvidoria, né? Eu acho que a ouvidoria hoje é talvez o principal canal, o canal mais importante de comunicação entre a instituição, o Ministério Público e a sociedade. E a ouvidoria do Ministério Público, ela tem um plus em relação às outras ouvidorias, né? Qual é o plus dela? Qual é o diferencial dela? Nós não temos limitação temática. Então, se você pegar ouvidorias, às vezes, de empresas ou próprias ouvidorias públicas, elas são muito limitadas àquele órgão ou à atuação daquele órgão, né? Sim. Claro, nós temos também a nossa atuação com relação à instituição. Então, na ouvidoria você pode fazer elogios, fazer sugestões, fazer críticas. Em relação à instituição. Isso, à instituição, a membros, a servidores, a serviços, né? Sim. E muito diferente do que as pessoas pensam, nós recebemos bastante elogios à atuação de colegas e servidores também. Para o senhor, né? Isso, então. Se chegam ainda esses elogios. Mas, além disso, nós também recebemos reclamações relacionadas à área de atuação onde o Ministério Público intervém. Então, por isso que eu falo, nós não temos limitação temática. Então, se você tem um problema do consumidor, você pode reclamar na ouvidoria do Ministério Público. Se você tem um problema do meio ambiente, na ouvidoria do Ministério Público. Uma questão de patrimônio público, na ouvidoria do Ministério Público. Violência doméstica, na ouvidoria do Ministério Público. Vou até falar mais adiante sobre a questão da violência doméstica, porque nós temos ainda uma ouvidoria própria, que é a ouvidoria da mulher, que conta até com serviços especializados. Sim.
Então, mas a ouvidoria, ela é relativamente nova, né? Ela foi criada em 2009, tal. Então nós estamos aqui com, digamos assim, nós não temos 20 anos de ouvidoria. Mas o que eu tenho percebido, doutora? A ouvidoria, ela nasceu pequena, ela nasceu tímida, né? Nós nascemos com 300 manifestações no ano de 2009, tal. E com o tempo ela veio crescendo. Com a pandemia em 2019, onde tudo se fechou, né, onde as instituições foram obrigadas a fechar o atendimento presencial para preservar a saúde das pessoas, a ouvidoria ficou como sendo o canal de comunicação entre a sociedade, naquela época reclusa, e o Ministério Público. E aí ela evoluiu. E aí ela evoluiu. E aí ela evoluiu muito. Né? Apenas a título de números, tá? Eu tenho quase certeza absoluta que em 2025 nós vamos bater o recorde de atendimento. Nós já, no primeiro semestre, nós fechamos com quase 3 mil manifestações. O nosso recorde é 5.100 no ano todo. Em algum ano, que eu não me recordo agora exato, talvez 2016, pelo que eu me recordo. E esse ano é até importante, que é um fato digno de nota, é que normalmente a ouvidoria ela aumenta o serviço nos anos de eleições, principalmente municipais. O eleitoral acaba sendo uma demanda muito grande. Mas esse ano nós não temos eleições, mas talvez e pegando o gancho que eu falei no início, como nós estamos tendo uma divulgação digital muito maior, então nós já ultrapassamos 3 mil atendimentos até o fechamento em junho. Então provavelmente nós vamos ultrapassar os 6 mil, mesmo no ano sem eleições. Que agora as pessoas já sabem o que procurar, onde procurar. Exatamente, né? E aí, se a senhora me permite, eu vou explicar mais ou menos como funciona a ouvidoria, o atendimento dela básico, né? Sim. É o que eu disse, a ouvidoria é o principal canal de atendimento entre a sociedade e o Ministério Público. Quem pode ir à ouvidoria? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entender que tem que reclamar de um serviço, que tem que elogiar, que tem que fazer uma sugestão, que tem que buscar uma orientação, ela pode procurar a ouvidoria. Então nós temos 4 tipos de atendimento, basicamente. É o presencial, é o e-mail. Elas vão até onde? Elas vão até a rua Ricardo Brandão 232, é a sede da ouvidoria do estado de Mato Grosso do Sul. Sim. Aqui, tá? Né, nós temos esse ano, inclusive, nós já batemos o recorde de atendimento presencial. Nós já tivemos 109 atendimentos presenciais até a metade do ano. Tá? Nós temos atendimento pelo e-mail. Você pode encaminhar um e-mail e aí com todos os dados nós registramos a manifestação em seu nome, tal. E você pode fazer uma manifestação pelo site. E nós temos um atendimento excepcional por telefone. Por que eu digo excepcional? Sim. Porque nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para que nós possamos tratar os seus dados, normalmente os dados são sensíveis, nós somos de um consentimento. Então, e por que a gente não registra manifestação por telefone? Porque quando é por telefone, nós precisamos tomar algumas cautelas para checar a autenticidade. Então, para fazer um retrospecto de quando eu assumi, né, que já vai fazer 4 anos, para voltar nas manifestações, eu gostaria de contar só essa história. Quando eu assumi, porque eu cheguei sem saber nada de ouvidoria. Sim. Então, né, e fui me inteirar sobre o que era a ouvidoria, a importância da ouvidoria e tal. E percebi, de início, um volume muito grande de manifestações anônimas e sem que a gente pudesse checar a autenticidade, né? E isso acaba gerando um problema, porque eu sou um defensor de que as pessoas registrem manifestações o maior número possível, quanto for necessário. Se você identificou um problema, se você identificou algo errado, se você quer fazer um elogio, quer fazer uma crítica, tem que fazer. Mas que faça responsavelmente. Porque nós também não podemos, né, fazer uma investigação responsável sem um mínimo de elementos. Sim. E nós identificamos um excesso de manifestações anônimas. Quando eu identifiquei isso, uma das minhas primeiras providências foi que a gente tomasse uma cautela com relação a isso. Entrei em contato na época com a Procuradoria-Geral de Justiça, que deu todo o apoio possível, e nós entramos em contato com a desenvolvedora do nosso software para que a gente modernizasse o nosso portal. E eu vou chegar a isso mais para frente. Então, uma das primeiras providências foi que a gente começasse a identificar as pessoas que faziam? Não as pessoas que faziam, mas identificar quais eram as falhas desses registros, para que a gente pudesse
receber a manifestação, mas de uma forma responsável. Apenas a título de ilustração, eu me recordo de uma manifestação que não era anônima, era pública, mas que foi feita em nome de terceira pessoa. Então, alguém munido de dados de terceiro fez uma manifestação. E quando essa manifestação foi dado ciência para o autor da manifestação, ele ligou na ouvidoria e disse, olha, eu não fiz essa manifestação, alguém utilizou, porque hoje é muito comum que as pessoas tenham acesso aos nossos dados e tal, né? Então, essa foi uma das primeiras preocupações. Porque na ouvidoria, doutora, para iniciar, assim, você pode fazer a representação, você pode fazer uma reclamação, você pode fazer uma crítica, um elogio, né? Você pode fazer uma sugestão e um pedido de informação. Esses são 6 tipos de manifestações que nós temos. E elas são divididas em 3 tipos. Elas são anônimas, onde ninguém sabe quem é o manifestante, nem o ouvidor. Quero deixar isso bem claro. Quando você fizer uma manifestação anônima, você fique absolutamente tranquilo que ninguém saberá da sua identidade. Nem mesmo a ouvidoria sabe. Mas aí ele já manda dessa forma. Isso, ele manda. Eu vou explicar como é feita a manifestação posterior. Nós temos a manifestação sigilosa. A manifestação sigilosa, eu sei quem é o manifestante, mas o órgão de execução, a promotoria para a qual ela é destinada, desconhece. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma denúncia sensível ou que pode comprometer a integridade física dela, com uma organização criminosa, um esquema de corrupção. Informar algum crime já. Quer informar algum crime e tal. Entendi. E aí, nesse caso, a ouvidoria retém o sigilo. E esse sigilo não é fornecido nem mesmo ao promotor. Eu quero deixar isso bem claro para os manifestantes, para que fiquem absolutamente tranquilos. Nós, em todo esse sistema de ouvidoria, nós só fomos obrigados a fornecer o sigilo sob ordem judicial. Então, se o colega promotor quiser saber quem é a pessoa e ele fizer um requerimento, a ouvidoria não vai fornecer essa identidade, nem mesmo a administração superior, porque já houve casos em que, diante da negativa da ouvidoria, tentou-se a administração superior, que também deferiu. É muito caro para nós, a gente leva muito a sério o sigilo, então a pessoa pode ficar absolutamente tranquila, porque o sigilo é tratado de forma responsável, ninguém sabe quem é a parte sigilosa. E nós temos a manifestação pública. E aí, sim, essa manifestação, como o próprio nome faz, todo mundo sabe, né? E às vezes a pessoa quer denunciar, por exemplo, ali, um bar que está fazendo barulho lá da casa dele e tal, ele não tem por que ser anônimo, ele até quer colaborar nas investigações. E aí uma coisa importante a esclarecer. Quais são as diferenças básicas dessas 3 manifestações? Por isso que eu sempre digo às pessoas que, se for possível, faça pública. Caso o senhor sinta, ou a senhora sinta-se, digamos assim, com a sua integridade ameaçada, faça sigilosa. Por que não o anônimo? O anônimo tem o primeiro problema. O anônimo você não consegue acompanhar o trâmite da sua manifestação. Porque nós temos na nossa resolução que é vedado o acompanhamento da manifestação anônima. E por que isso? Porque muitas vezes a pessoa fazia uma manifestação anônima, né? E depois ela utilizava isso para fins outros, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Em uma campanha eleitoral muito acirrada, a pessoa fazia uma manifestação anônima contra um candidato e, de posse desses dados, ela circulava na cidade, né, a favor do outro candidato. Que havia uma denúncia no Ministério Público. E não havia nem denúncia, havia só um registro de manifestação, que é coisa bem diferente. Então, por conta disso, a nossa resolução proíbe que as pessoas acompanhem a manifestação anônima. A mesma coisa por telefone. Se você ligar lá e pedir informação sobre uma manifestação, você não vai ter acesso, porque nós não sabemos quem está ligando. Sim. E às vezes eu posso violar a Lei Geral de Proteção de Dados e vou dizer, o senhor está querendo saber sobre uma manifestação sobre a pessoa A, tá assim, assim, assim. Só que não é a pessoa A que está ligando. É um terceiro. Então, essa anônima, ela pode acontecer, ela vai ter um prosseguimento, mas não vai ficar repassando, seja lá para quem for. Inclusive ele não consegue acompanhar. Não consegue mais não consegue acompanhar. Mas de alguma forma vai para algum órgão. Não, de alguma forma vai. Se ela for arquivada ali de início na ouvidoria, porque a ouvidoria ela pode arquivar quando houver, vamos dizer, não houver elementos nenhum. Para se prosseguir para nada. A pessoa pega e faz uma... Porque eu digo assim, outro conselho que eu dou aos manifestantes, por favor, tragam elementos para o Ministério Público, né? Juntem fotografias, juntem documentos, juntem arquivos de vídeo, de áudio, tudo, ainda que na anônima, porque nosso site permite que você anexe nosso e-mail ou que você leve lá pessoalmente arquivos. Com isso vai facilitar a atuação do Ministério Público, né? Então, assim, agora,
A sigilosa, diferente da anônima, você já consegue acompanhar. Essa já é uma vantagem da sigilosa. Mas aí o acompanhamento, como o senhor disse, ela não é ali, eu queria saber. Não, ele pode acompanhar, ele sabe para qual promotoria foi, ele pode acompanhar pelo trâmite do site, né? Ou se ele quiser, de repente, falar que não é mais necessário, ele pode se dirigir até a promotoria e acompanhar. E a pública não, a pública ele acompanha. A pública é a melhor forma para você acompanhar a sua manifestação, né? Então nós temos esses 3 tipos. Sim. Mas nós havíamos nós tínhamos um site um pouco defasado, em que não havia como garantir muito a segurança, a denúncia responsável. Eu volto a dizer, vamos denunciar, mas vamos denunciar com responsabilidade. Porque uma denúncia é uma coisa muito séria. Sim. Você pode, né, ajudar na elucidação de um fato, você pode punir o autor de um fato, mas você pode também trazer consequências trágicas, né, muito sérias, graves para pessoas que são inocentes. Então, assim, é preciso que a denúncia seja responsável. Por isso que eu digo, você precisa trazer elementos com a sua denúncia. Nós não podemos também fazer aqui uma acusação discriminada contra tudo e contra todos. Tá? E aí, com relação a isso, nós... depois de muita insistência minha, eu sempre brinco que o pessoal da STI, né, deve me adorar, que o pessoal de tecnologia de informação, porque eu incomodo eles bastante, tal. Nós conseguimos fazer uma modernização no nosso site. Então hoje o site é mais moderno, você entra lá, só que hoje você exige um prévio cadastro. E esse prévio cadastro você faz. E esse prévio cadastro também é bom porque ele te facilita o acompanhamento depois, ainda que você seja anônimo. Tá. Então, isso é importante. Você faz né, que às vezes as pessoas podem abrir e falar, não, você tem cadastro, então eu quero fazer anônimo, não vou preencher. Não, porque você faz o prévio cadastro. Os dados do prévio cadastro ficam armazenados sob total responsabilidade da TI, nem a ouvidoria tem acesso. Quando é anônimo. Não, todo prévio cadastro. Todo prévio cadastro fica aqui na TI, ninguém tem acesso, tá? Quando é sigiloso ou quando é público, eu tenho acesso porque eu vejo o nome da pessoa. Sim. Mas se for sigiloso, o promotor não vai ver, o promotor que vai receber e tal. Fica armazenado aqui na TI. Tal. O anônimo, nem o ouvidor sabe. Eu reafirmo isso que é muito importante. Então você faz um prévio cadastro. Esse prévio cadastro ele é validado com a Receita Federal. Você precisa ter seu CPF, data de nascimento e nome da mãe. Quando você validar esse cadastro, você entra para fazer a manifestação. É muito simples, doutor, é muito intuitivo. Nós fizemos, e a nossa ideia próxima é que isso seja disponível para aplicativo, porque hoje o celular é o modo mais fácil. Mais fácil. Então, nós estamos tramitando para isso. Então, você faz a manifestação, você faz esse seu prévio cadastro e você entra. Quando você entrar para fazer a manifestação, você vai ter as opções anônima, você vai ter a opção sigilosa, você vai ter a opção pública. A anônima você vai conseguir registrar, só que você vai estar de novo impedido de acompanhar. Mas você vai saber o que aconteceu com ela. Você já sabia o que acontecia com ela antes, porque eu informava que havia sido remetido para uma promotoria ou que havia sido arquivado por ausência de elementos. Então hoje você vai ter. E o que é legal, porque nós temos manifestantes muito diligentes, eu brinco isso, tem pessoas que são realmente muito, sim, elas costumam fiscalizar serviços públicos e são atitudes louváveis. Então, por exemplo, a pessoa registrou 6, 7, 8 manifestações, antigamente, para ela consultar, ela tinha que ter o número e entrar uma por uma. Hoje, quando ela se loga com o prévio cadastro, embaixo já tem a relação de todas as manifestações que ela fez e qual é o procedimento, qual é o trâmite, se foi arquivado, se está sendo investigado, se foi instaurado inquérito civil, se foi instaurada uma notícia de fato. Isso para as 3 formas. Menos a anônima. A anônima não vai conseguir nem olhar isso. Não, a anônima. E outro fato importante é que logo que eu sugeri esse prévio cadastro, uma das críticas que eu recebi foi: mas isso vai impedir o manifestante anônimo. Com os dados que a gente tem, as manifestações anônimas não só não diminuíram, como aumentaram. Demonstra, sim, que a população confia no Ministério Público como uma instituição séria e que realmente preserva o sigilo. Hoje, a maioria das nossas manifestações continuam sendo anônimas, mesmo com a prévia manifestação. Tal. E nós evitamos essa manifestação. Então, por exemplo, hoje, né, antigamente a pessoa pegava lá, vou fazer uma manifestação em nome da doutora Lívia. Pegava teu CPF, teu endereço, não é difícil, tal. Às vezes tem numa compra que você fez pela internet, teu telefone, e ele registrava o seu CPF e registrava uma manifestação no seu nome. Então, hoje isso já não é possível, porque hoje nós já temos filtros de segurança.
entendeu? Você precisa se cadastrar, ter um e-mail válido, né? Checamos com a base da Receita e voltamos. Isso foi importante o senhor contar do cadastro, porque às vezes a pessoa vai falar, não, se eu tenho que colocar meu CPF, Não, todo mundo vai saber. Não, então, ela pode assistir, até porque outros órgãos utilizam esse prévio cadastro, inclusive com nível de autenticidade maior, às mais vezes. rigoroso, né? Nós temos instituições que utilizam o GovBR para autenticar o cadastro, que é muito mais, digamos assim, rigoroso do que a base de dados da Receita Federal. Na época, nós ficamos em dúvida entre utilizar o GovBR ou utilizar o Banco de Dados da Receita Federal. Nós entendemos que o Banco de Dados da Receita Federal democratizava mais, porque bastava ali você ter o nome da mãe, a data de nascimento e o CPF. Já o GovBR, principalmente para pessoas, né? Porque é muito importante também dizer que a manifestação, a gente excepcionalmente faz ela por telefone, quando nós identificamos que se trata com pessoa com deficiência. E aí eu volto a dizer que o direito é muito dinâmico. Como eu disse no início da Lei Maria da Penha, que houve um avanço na questão de direitos humanos, também nós tivemos um avanço em como identificar, de como entender o que é uma pessoa com deficiência. Porque hoje a pessoa com deficiência não é só mais a pessoa que tem uma deficiência física. Sim. Hoje, por exemplo, o analfabeto digital, você pode considerar ele uma pessoa com deficiência, né? Porque ele não tem deficiência física, ele não tem deficiência cognitiva, mas como que ele vai ter acesso, por exemplo, a um GovBR? Sim. Se é uma pessoa que tem dificuldade para ler, para escrever, que não sabe mexer no celular, então a gente não pode fechar o acesso a essa pessoa, entendeu? Essa pessoa tem que ter possibilidade de registrar uma... Então hoje, nós excepcionalmente atendemos até uma sugestão da corregedoria, nós fazemos o registro por telefone, tá na nossa resolução, nós apenas tomamos cautelas para checar, para que não viole a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a pessoa consegue registrar por telefone desde que ela se enquadre naquela lei das pessoas com deficiência. Então, às vezes, a pessoa um problema visual, um problema, né, cognitivo, um problema realmente de acesso a mecanismos digitais, a gente consegue fazer o registro. Tá, ali por telefone. Esse seria o caso o que mais se utiliza do telefone. Do telefone, é quando a pessoa tem alguma dificuldade ou comparecer presencialmente, porque às vezes ela está no interior. Outro cidadão que liga e fala, não, quero fazer aqui por telefone. Se ele tem acesso, nós o senhor tem acesso. Às vezes até nós fazemos passo a passo, doutora. O senhor está na frente do computador, tal, porque a minha equipe, e aí eu tenho que fazer um elogio a ela, né? Eu sempre brinco que ninguém faz nada sozinho. Não faz. A minha equipe ela é muito vocacional. Nós temos 2 técnicos que estão há muitos anos na ouvidoria, então eles entendem bem o funcionamento da ouvidoria, né? O Rogério e a Cecília. E nós temos uma assessora, uma residente de direito. E aí, numa segunda parte, eu vou falar sobre os residentes de psicologia e assistência social. Então, a nossa equipe é muito preparada. Então quando a pessoa liga lá e fala, olha, estou tendo dificuldade de fazer o cadastro. Então, o senhor está na frente do computador? Então, nós vamos lhe dar o passo a passo. E, normalmente, quando a pessoa não consegue, mesmo com o nosso auxílio, nós identificamos que alguma falha de sistema, nós imediatamente contatamos a TI, Sim. que é o nosso departamento de informação, e eles monitoram o problema e 100% das vezes eles solucionam. Então, a pessoa consegue. Hoje, eu diria que 90% das manifestações são eletrônicas, tá? Ou ela é pelo cadastro do site, o site ficou muito bom, ficou muito intuitivo, é muito fácil. Então, nós fazemos, a maioria é pelo site ou por e-mail, tá? Uma minoria... Já fala pra gente qual MPMS, né? mp.br e /ouvidoria. Mas se você entrar no site do mpms.mp.br, já vai ter ali no lado direitinho ouvidoria e embaixo ouvidoria da mulher, que eu vou contar mais adiante. Então eu assumi em 2021, né, a ouvidoria. A primeira identificação foi essa questão de fazer uma maior garantia, maior segurança das manifestações. E houve logo em seguida uma preocupação do Conselho Nacional do Ministério Público na questão da ouvidoria das mulheres, que nós precisávamos, dentro da ouvidoria, ter uma ouvidoria mais especializada. Então criou-se a ouvidoria da mulher, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, com recomendação para que os Ministérios Públicos Estaduais também adotassem as providências, né, Ministério Público Estaduais e da União. E aí, em 2022, nós criamos a Ouvidoria da Mulher, que é uma ouvidoria que funciona dentro da ouvidoria,
Eu sou ouvidor da mulher também, Sim. em algumas instituições são separados, mas aqui se atende, o mesmo ouvidor atende as duas funções. Em razão da ouvidoria das mulheres, nós procuramos criar um atendimento diferenciado. Em 2021, logo que eu assumi a ouvidoria, eu passei a integrar o Conselho Nacional dos Ouvidores, né, do Ministério Público dos Estados e da União, o SENOMP, e como vice-presidente da região Centro-Oeste. E na época nós estávamos discutindo um formulário próprio da ouvidoria das mulheres, que é um formulário mais específico do que o nosso formulário padrão. Porque tipo, mais voltado para o FONAR, mais identificação. Mais voltado à vítima mulher, tá, né? Vítima de violência contra a mulher. Um formulário mais específico, com perguntas mais pertinentes a isso. E nós desenvolvemos um formulário, foi adotado pelo SENOMP e depois, posteriormente, adotado por quase todos os Ministérios Públicos dos Estados. Esse formulário está na nossa página também. Embaixo da ouvidoria, tem a ouvidoria da mulher. É um formulário totalmente diferenciado, super intuitivo de preencher, né? É um formulário Forms, então você vai, para quem não entende de informática, você vai preenchendo sim ou não, vai preenchendo as respostas, ele passa para a página seguinte e no final só dá enviar e a gente recebe. Quando a gente recebe esse formulário, a gente registra como ouvidoria da mulher. Mas nós identificamos, doutora, que só isso também não estava sendo suficiente. Porque vem aumentando muito a demanda da ouvidoria da mulher. Essa ouvidoria da mulher é só para... tanto a própria pessoa que se sente vítima, ela pode... Ou o terceiro. O terceiro pode falar, olha, aqui do lado da minha casa pode. Uma Inclusive mulher... pode pedir sigilo dos dados dele também, Entendi. Entendeu? Porque às vezes ele não quer realmente, né? Só quer denunciar a situação. Tal. Mas nós percebemos que estava faltando um algo mais no atendimento da ouvidoria da mulher, né? Nós tínhamos já, na época, a criação da ouvidoria da mulher, a gente fez um formulário. Então, nós sugerimos, né, estudamos bastante, sugerimos à Procuradoria-Geral de Justiça, que também deu todo o apoio, e solicitamos à gestão de residentes e estagiários que nos fornecesse um residente em psicologia e um residente em assistência social. Então, isso foi cedido para a ouvidoria, hoje eles integram a ouvidoria, mas mais na área da escuta especializada. Nós fizemos uma sala, né, isolada, uma sala de escuta especializada, porque eu sempre digo que é o seguinte, por mais clichê que isso soe, até escutar, ouvir é uma coisa, escutar é outra. Sim. Então é isso que eu sempre falo com a equipe, nós estamos aqui para escutar. Eu ouvi, a pessoa vai lá, conta uma coisa, você ouviu, registrou a termo e acabou. Não, você precisa escutar, você precisa entender aquela pessoa, né? O contexto todo que e atender é diferente de acolher. Então não basta atender a pessoa. Ah, pois não, o senhor quer registrar uma coisa? Quero isso. Não é assim. Então a pessoa precisa se sentir acolhida. Então eu fiz algumas diretrizes. Para toda pessoa que chegar lá, a diretriz principal, e é uma coisa básica, e nem deveria ser... chega lá na questão das mulheres. Não, de todas. De todos. Toda pessoa que chega lá, a minha diretriz, e nem deveria ser uma diretriz obrigatória, mas que ela se sinta acolhida, né? Que ela se sinta ali num ambiente acolhedor, não num ambiente hostil de uma repartição pública, né? Então, às vezes a pessoa... E é muito interessante, eu digo que a ouvidoria, ela transforma mesmo as pessoas, porque hoje nós temos um volume de serviço muito grande. Eu não estou afastado da minha promotoria, então eu continuo acumulando a promotoria. E a senhora que também trabalha, também não está afastada, está na sua área, sabe que o volume de trabalho aumentou muito. E isso... nós temos que tomar muito cuidado de não nos despersonalizarmos. Ou seja, é mais um processo, é mais uma manifestação. Não, pode ser para mim. Para aquela pessoa é o processo, é a manifestação. E eu identifiquei isso muito na ouvidoria. Às vezes a pessoa chega lá, doutora, ela já esteve em todos os lugares possíveis. Ela já passou por várias portas. Ela chega com aquele plásticozinho, com aquela documentação toda amassada, ela pegou às vezes 3, 4 ônibus para conseguir chegar lá, entendeu? Então a minha orientação foi a seguinte, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta única, que nós prestemos atenção, que nós escutamos ela com carinho, com atenção, com dedicação, né? E às vezes a pessoa, depois de tudo, ela falou, nossa, eu só queria uma orientação, eu só queria isso, eu só queria que alguém me ouvisse, que me escutasse, né? Às vezes a providência não é nossa. Sim. Né?
E às vezes nós orientamos, olha, nisso a senhora precisa procurar o CAPES, o posto de saúde, o INSS, que é órgão federal, tal, e nós orientamos. Mas até a orientação dada com carinho e atenção é diferente de um simples vai ali. Exatamente, vai ali, entendeu? E nesse ponto eu preciso realmente fazer, de novo, elogio a minha equipe. A minha equipe, ela tem muito, às vezes o atendimento, a escuta, ela ultrapassa 1 hora. Às vezes ultrapassa o nosso horário de trabalho. Exatamente, né? Não é... Então, nós não estamos ali para fazer estatística, a gente está ali para realmente atender a pessoa, né? Às vezes as pessoas choram, né? Às vezes a pessoa... É o que eu digo, a pessoa chega lá, nós somos a última esperança. O Ministério Público não pode virar as costas para essa pessoa. E é por isso que eu falo que várias vezes, posteriormente, a gente até nem se lembra mais daquele atendimento e chega... uma manifestação de elogio, gostaria de elogiar o atendimento, o assessor da promotoria tal, porque às vezes nós encaminhamos, olha, estamos aqui, mas não é esse caso, é da promotoria, o assessor da promotoria foi muito gentil, foi muito cortês, resolveu o meu problema, o promotor me atendeu pessoalmente, foi muito gentil, foi muito cortês. Essa semana nós recebemos um elogio a um promotor de justiça com atuação na área de saúde, né? A filha da pessoa que estava com um problema de saúde estava... já tinha buscado vários órgãos, o promotor resolveu, tal, e ela fez um elogio a ele, né? Eu achei muito bacana aqui, muito legal. Isso é importante também. Né? Também. Então, assim, nós procuramos fazer um atendimento diferenciado nessa hora da mulher. Não só da mulher, mas da menina vítima de violência, né? Às vezes nós identificamos também, a nossa sala é bem lúdica, também é apropriada para atender crianças, que nós identificamos também um aumento muito grande na questão do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Então, às vezes, dependendo do grau, a criança é muito inquieta, então a gente tem uma salinha ali com brinquedos, com coisas para que a gente possa fazer um atendimento mais humanizado, mais acolhedor, né? Então, nesse ponto, assim, nós procuramos dotar a ouvidoria de mecanismos, realmente fazer uma escuta especializada a essas pessoas. Quando o senhor falou da ouvidoria das mulheres, o senhor disse que o delas tem um cadastro e tem que responder um formulário. E aí depois vai para manifestação aberta, como que é? Não, depois esse cadastro vai para minha filha, ele é registrado, eu analiso, ele é registrado como uma manifestação e ele é encaminhado para as promotorias de violência doméstica. Não precisa fazer outra manifestação, só responder. Só responder, sim. Não precisa fazer outra manifestação. Lá, inclusive, também tem, dentro desse próprio nosso página de orientação, já tem o link para, inclusive, fazer pedido de medidas protetivas online, se for questão de urgência, e uma orientação muito importante, que no caso de urgência imediata, de risco à integridade física, né, ou a vida imediata, que se acione a polícia militar, né, porque as pessoas às vezes confundem de fazer um registro ou na ouvidoria da mulher, ou no canal Disque 100, Ligue 180, e isso é diferente. Isso não vai resolver o problema na hora. Não vai resolver, né? Nós somos muito sérios aqui no Mato Grosso do Sul. Normalmente eu encaminho o cadastro no mesmo dia, mas às vezes vai para a promotoria, até a promotoria ter acesso àquilo, com esse volume de trabalho. Então, no caso de urgência, nós orientamos mesmo a ligar para a polícia, a ligar para o 190. 190. Tá? Outro fato importante que eu gostaria de destacar aqui é que durante esses 4 anos de ouvidoria, a gente desenvolveu também alguns projetos, né? Inclusive foi apresentado aqui que teve um encontro nacional dos ouvidores, né? Foi. Um dos primeiros projetos, esse não foi apresentado aqui, mas foi apresentado em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público, é um projeto que nós desenvolvemos chamado Carta Resposta. Na verdade, ele é uma iniciativa, né, porque nós vamos dar crédito a quem merece, da ouvidoria do Ministério Público do Estado de Amazonas, que também, a exemplo do Mato Grosso do Sul, conta com localidades meio distantes de difícil acesso. Então, o que nós identificamos? Nós não podemos deixar a promotoria apenas naqueles lugares onde tem sede da promotoria. Porque a pessoa me liga e fala, olha, eu estou com um problema assim, assim, o senhor já procurou a promotoria? Mas não tem promotoria na cidade dela, no município dela. Às vezes é um distrito. Às vezes nem próximo. Às vezes é um distrito, tal, né? Às vezes é um município pequeno, que não é comarca. Então, nós fizemos uma parceria com os Correios, e criamos um formulário chamado Carta Resposta. Tal. Esse formulário, nós identificamos, né, 50 e poucas localidades onde não havia promotorias ou sedes de promotorias, tal, e nós fizemos um formulário, tal, e esse formulário ele é gratuito, a postagem, tal, e lá a pessoa pode ir à agência do Correio, preencher ele, e a postagem é gratuita. E vai chegar na ouvidoria. Então, a cada
2 semanas nós vamos até a sede do Correio e é interessante que funcionou. Porque nós tivemos em cidades pequenas, nós experimentamos aumento de 200%, 300%. Pessoas que às vezes tinham que se dirigir até uma outra localidade, porque tem lugares que nem internet tem. Sim. Entendeu? Como é que você vai fazer uma manifestação pela internet? Né? O que tem lá é o correio. Tá? E nós identificamos que às vezes a pessoa ia numa cidade próxima para fazer a manifestação do distrito, que ela queria reclamar de algo. E nós identificamos que houve um aumento com relação a essas pequenas localidades, entendeu? Então hoje nós estamos presentes, praticamente pode dizer que o Ministério Público está presente em todo o estado de Mato Grosso do Sul, a ouvidoria em todo o estado, porque nós qualquer reclamação, qualquer situação vai chegar na ouvidoria. Vai chegar na ouvidoria. De uma forma ou de outra vai chegar. Vai chegar na ouvidoria. E outro projeto importante que nós idealizamos, e ainda esse é voltado especificamente à violência doméstica, e foi um projeto idealizado pela Ouvidoria da Mulher. É um projeto muito mais de prevenção. Nós realmente ficamos muito alarmados. A senhora que trabalha na área do feminicídio sabe disso melhor do que eu, não preciso nem eu dizer os números aqui. Nós ficamos muito alarmados com o aumento, porque eu trabalhei no início da Lei Maria da Penha e nós sentimos uma retração. Né? No Brasil a gente sempre brinca que tem lei que pega e lei que não pega. A Lei Maria da Penha pegou. Mas, estranhamente, esses números, depois de uma retração inicial, eles voltaram a crescer. Né, por inúmeros fenômenos que a gente ainda desconhece, eu creio eu. Mas, qual foi a nossa ideia? Bom, o núcleo da vítima, que é muito atuante aqui, o núcleo do júri também, que é muito atuante aqui, já fazem campanhas voltadas especificamente ao feminicídio. Nós pensamos em atuar em outra, vamos dizer assim, em outra frente. Então, nós criamos um projeto chamado Protagonistas do MS, onde a gente escolhe uma protagonista, uma mulher de destaque, né? Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tal. E com relação depois dessa escolha, nós vamos a uma escola municipal, né? E com alunos do 5º ao 9º ano, tal. E é um projeto sem custo nenhum, absolutamente assim, custo muito baixo. Abrangendo crianças e adolescentes. Isso, abrangendo crianças e adolescentes. Nós disponibilizamos, né? Nós entramos em contato com a direção da escola, com o corpo ali dos professores, tal. E nós fornecemos material, cartolina, lápis, caneta, tinta, tudo que envolva ali essa parte de arte, normalmente com áreas da cultura. Sim. E os alunos, durante um mês ali, eles são, vamos dizer assim, imersos nessa questão da violência doméstica. Eles trabalham sobre isso nas aulas. Você chega a dar uma palestra? Isso, vou explicar. Primeiro vai a equipe, faz a introdução do projeto, explica o que é a Lei Maria da Penha e tal, e esse projeto integra, inclusive, a atividade curricular. E aí, no dia específico, vamos dizer assim, que seria o ápice do evento, né, nós comparecemos, nós comparecemos, eu dou uma palestra breve, porque o aluno também não pode se distrair muito, procuro falar a linguagem ali que o adolescente entende, né, e eles expõem os trabalhos, entendeu? E esse ano foi muito bonito, porque nós tivemos uma adesão intensa. Foram 150 trabalhos de cartolinas, alguns bem emocionantes, tal. Esse projeto foi exposto aqui na reunião dos ouvidores. E quando o senhor fala emocionantes, é porque trouxeram a questão da violência? A empatia com esse tipo de situação? Eu percebi que conseguimos intervir nessa faixa que vão ser os adultos de amanhã. Emocionante nesse sentido, né? Eles abraçaram o projeto. Evidentemente que nenhum projeto no mundo vai ter sucesso de 100%. Mas eu acredito que a gente tenha conseguido conscientizar 20%, 30%, tal, né? Ou até mais, já vão ser adultos melhores, né? Homens e mulheres melhores na sociedade do futuro. E aí, até fizemos uma tarde de recreação, de apresentação dos projetos, tal. Levamos um totem de fotografias, porque hoje tudo é muito digital, eles tiraram foto, tirei foto com eles. Então, assim, o primeiro projeto foi baseado numa educadora muito famosa aqui, a Glorinha, né? A professora Maria de Glória. E ela... a gente focou nela, e então a gente brincou que no primeiro projeto nós formaríamos Glorinhas.
Aí o segundo projeto já tínhamos a ideia de talvez fazer uma interseção, porque hoje, como disse, é tudo muito interligado, né? A nossa ideia é fazer uma interseção com a área racial, talvez, né? E no terceiro projeto, talvez uma questão voltada à música, de alguma cantora ou sertaneja famosa daqui e tal. Ser conversado. E são essas ideias a gente teve. E é um projeto barato. Eu tive recentemente, ele foi inscrito no projeto Inovar e passou a primeira fase. Eu tive recentemente com o avaliador, vamos dizer assim, e uma frase dele me marcou muito. Ele disse: esse é um projeto que eu gostei muito, porque é um projeto de fácil replicação. Porque existem projetos muito bons, maravilhosos até, inclusive muito superiores a esse projeto, mas que ele é próprio de uma realidade. Às vezes exige uma tecnologia. E ele disse: esse seu projeto, ele precisa de cartolina, de tinta, caneta, uma escola pública, né? E um promotor que vá ao local. E isso tem no Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, eu Mas acho ainda que precisa de vontade. Precisa de vontade. E vocação. Precisa de vontade, né? E vocação. Porque esse tipo de projeto é o que nós falamos até no dia que a ouvidoria esteve aqui. É cômodo, às vezes, né? Todos nós que atuamos nessas diversas instituições, ficarmos na nossa sala e dali a gente tentar fazer algum tipo de assunto. Quando a gente sai de lá, além de ajudar muito mais a sociedade, é muito gratificante o retorno que nós temos. Foi isso que eu digo que a ouvidoria me transformou. Por quê? Porque quando eu assumi a ouvidoria, eu tinha 21 anos de carreira já. Então, eu tinha trabalhado por todas as áreas. E, como a senhora deve saber, no início da carreira a gente está muito próximo ao público. Né? A gente está em cidades menores. A gente está em cidades menores, o promotor da comarca, você vai naquelas festas que tem, na solenidade da prefeitura, do exército, e essas coisas que são comuns na escola pública, no evento, 7 de setembro e tal. E isso não é crítica, mas à medida que a gente vai progredindo na carreira, a gente às vezes chega numa cidade maior, com número de processos e volume muito maior, a gente tem dificuldade de, às vezes, encontrar colegas. Eu sempre brinco que tem colegas que eu mal encontro no prédio onde eu trabalho. Pessoas que eu convivia, que eram colegas meus quando a gente estava junto no interior, e que hoje eu mal encontro na garagem. Entendeu? Eu vejo o carro dele ali ou dela ali, e de vez em quando eu encontro no elevador. É cada um muito fechado. Isso despersonaliza um pouco a gente, né? A gente se afasta um pouco do destinatário principal, que é a sociedade. Então, quando eu assumi a ouvidoria, eu, de novo, me vi com o público. Eu tive contato outra vez com o povo. Já atendi aquela senhora, aquele senhor, aquela mãe, né? Aquela pessoa necessitada do Ministério Público, né? E isso me mudou. Né? Eu retornei às origens, digamos assim, tá? Eu tinha muito isso na Maria da Penha, né? Eu trabalhei muito com a doutora Lara, que é uma referência nacional sobre o tema, e a gente fazia muito a interação social. Contato, a gente ia a palestras, movimentos feministas, a gente ia, né, em escolas, a gente fazia esse trabalho todo, e depois isso, digamos, ficou um pouco adormecido em mim. Mas com a ouvidoria eu retomei isso, esse gosto de atender o público, né? Que é meio que uma essência, assim, até do nosso nome, né? Ministério, porque é quase uma vocação, pegando o seu gancho da vontade, você precisa ter vontade, entendeu? Isso aqui é um sacerdócio, você tem que saber que você precisa fazer diferença na vida da pessoa. Exatamente. É o ministério. E público, do povo. Né? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter em mente essas duas palavras e nunca perder esse norte do que é ser um promotor de justiça, do que é ser uma promotora de justiça, um procurador de justiça, uma procuradora de justiça, entendeu? Em última análise, o público, o povo. É isso. Nós não podemos perder essa essência. Eu vejo que na ouvidoria, né, e cada vez que nós fazemos essas campanhas, até como o senhor disse, quanto mais a gente se aproxima, por mais que seja ainda digitalmente, a gente está se aproximando, está trazendo confiança, muitas vezes, dessa sociedade de novo, a nos procurar e nos aproximar. Então, isso realmente é a vocação do promotor de justiça. É responder. Ontem...
os meninos que gravam aqui vão ficar bravos, porque eu fico falando ontem, hoje, às vezes a noção do tempo não vai ser a mesma da passagem aí do podcast. Mas nós conversamos com uma jurada, né? E ela disse: eu sou servidora pública, eu estou aqui para servir, eu quero participar, eu quero estar próximo, eu quero entender como funciona tudo isso. Então, em última análise, nós todos somos servidores públicos. Então, isso... para que a gente precisa servir a sociedade, e a sociedade hoje precisa muito de respostas, e a ouvidoria consegue dar essas respostas. Nem sempre a resposta que ela espera, sim, né? Exatamente. Mas ela consegue uma resposta, e isso é muito importante, né? Eu acho que ser atendido já é metade da resposta, porque hoje nós temos percebido que as pessoas têm dificuldade de serem atendidas e serem ouvidas. De chegar e tentar resolver, mesmo, igual o senhor disse, pode não ser aqui na ouvidoria, pode não ser aqui no Ministério Público, nós vamos te dar todo o caminho para que você não pule mais de porta em porta. Exatamente. Você vai sair daqui direto para o local onde você vai resolver seu problema. E ainda só, não sei se estamos caminhando para o final, mas ainda só nessa modernização do portal, nós identificamos uma necessidade também de fazer critérios extras. Então hoje a gente tentou colocar como indicadores, além de comarca, assunto, né? Não sei se quem está nos ouvindo ou assistindo vai ficar curioso, mas assim, a violência doméstica, o patrimônio público, eles lideram as reclamações da ouvidoria, e depois é o meio ambiente, com essa questão da poluição sonora, que eu já faço aqui a propaganda, que quem tiver problema de poluição sonora e quiser reclamar, pode reclamar na ouvidoria, tá? Né? Mas além desses critérios de comarca, de município do fato, de assunto, nós colocamos outros indicadores, que hoje é a raça, a escolaridade, o sexo, né, a idade, porque nós estamos ainda no início, né, o portal é novo, nós queremos mapear para que a gente possa fazer uma atuação preventiva. Eu sempre digo, nós precisamos chegar antes do problema, não depois que o problema aconteceu. Então, com esses dados, esse boletim, né, novo, a gente vai identificar, por exemplo, que em determinada área nós temos um problema maior voltado à educação, e aí vamos acionar o núcleo da educação. Em determinados bairros ou cidades, nós temos problemas relacionados à violência doméstica, ao patrimônio público, e com isso nós vamos fazer uma atuação mais preventiva. E também vamos conhecer quem é o cliente da ouvidoria, para que a gente possa intensificar a campanha para que esses acessos, né, eles aumentem. Eu sempre quero que o acesso aumente mais, por mais que isso vá me gerar mais trabalho, mais serviço, né? Mas eu acredito que o Ministério Público mais acessado é um Ministério Público mais respeitado e com maior confiabilidade da população. Bom, doutor Renzo, assim, a nossa conversa foi excelente. Muito obrigado. Nós poderíamos ficar aqui conversando sobre a ouvidoria, dando exemplos, né? Acredito que não vai ser a primeira vez e nem a última que o senhor vai vir aqui. Espero que a gente tenha muito a falar, e esse podcast é para isso realmente, para que a gente divulgue as instituições, os trabalhos e nos aproxime mais da sociedade. Eu agradeço de coração a sua participação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, espero ter esclarecido aí todos os assuntos relacionados ao direito de família e à ouvidoria, principalmente a ouvidoria, que é o meu xodó. Com certeza, e esse daí era o que a gente mais gostaria de divulgar mesmo, e eu já agradeço muito a sua presença e participação.